Bom, até agora falamos muito sobre a parte teórica desse assunto tão amplo, que é a prevenção de acidentes para quem trabalha com eletricidade. Por isso, vamos apresentar agora alguns exemplos de incidentes que podem ocorrer em serviços realizados em instalações elétricas. Numa primeira situação, temos um empregado que, ao inspecionar a corrente do fusível de um contator, entrou em contato com o equipamento energizado. O empregado acabou sofrendo uma descarga elétrica. Bom, o que ele deveria ter feito para evitar isso? Primeiro, realizado a desenergização elétrica, utilizado barreiras e invólucros, realizado ações de bloqueios e impedimentos. Os projetos de instalações elétricas deveriam especificar o impedimento de reenergização. Ele deveria ter realizado a isolação das partes vivas e, por fim, utilizado os equipamentos de proteção individual, o famoso EPI, de forma adequada. Uma segunda situação agora. O empregado esbarrou a chave de fenda no circuito energizado, provocando um curto-circuito. Não foi verificada a ausência de tensão. O que fazer nesses casos? Bom, durante a etapa de desenergização, deve-se verificar a ausência de tensão nos condutores do circuito elétrico. Em seguida, utilizar barreiras e invólucros. Realizar ações de bloqueios e impedimentos. Em todas as atividades em instalações elétricas, devem ser adotadas medidas de prevenção e controle de risco elétrico através das técnicas de análise de risco. Por fim, utilizar os EPIs adequados. Outro caso bem comum, o empregado foi surpreendido com um curto-circuito na gaveta reserva do painel, causado pelo contato de dois fios com tensão de 440 volts. O que fazer nesses casos? Primeiro, em todas as atividades em instalações elétricas, devem ser adotadas medidas de prevenção de controle de risco elétrico através das técnicas de análise de risco. A medida de proteção coletiva prioritária é a desenergização elétrica. Em seguida, deve-se realizar o aterramento temporário. Deve-se realizar o seccionamento automático da alimentação. Utilizar também barreiras e invólucros. E, finalmente, realizar ações de bloqueios e impedimentos. Muito bem, vamos apresentar agora as medidas que devem ser adotadas para proteção e combate a incêndios em serviços e instalações elétricas. O fogo é um processo químico de transformação, mas que também pode ser definido como resultado de uma reação química que desprende luz e calor devido à combustão de materiais diversos. Os 4 elementos que compõem o fogo são combustível, comburente, que é o oxigênio, calor e reação em cadeia. Combustível é todo material que queima. Pode ser sólido, líquido e gasoso, sendo que sólido e líquido se transformam primeiro em gás, pelo calor, e só depois inflam. Existem 3 tipos de combustíveis: sólido, que é representado pela madeira, papel, tecido, algodão, entre outros. Líquido, que podem ser voláteis, ou seja, que desprendem gases inflamáveis à temperatura ambiente, por exemplo, o álcool, éter e benzina. E tem os não voláteis, que são os que desprendem gases inflamáveis a temperaturas maiores do que a do ambiente, por exemplo, o óleo, graxa, etc. O combustível gasoso é representado pelo butano, propano, etano, entre outros. Já o oxigênio é um comburente, isto é, um elemento ativador do fogo que se combina com os vapores inflamáveis dos combustíveis, originando as chamas e possibilitando a expansão do fogo. O oxigênio compõe o ar atmosférico na porcentagem de 21%, sendo que o mínimo exigível para sustentar a combustão é de 16%. O calor é uma forma de energia. É o elemento que dá início ao fogo e é o responsável pela propagação dele. Pode ser uma faísca, uma chama ou até um superaquecimento em máquinas e aparelhos energizados. Os combustíveis, após iniciarem a combustão, geram mais calor. Esse calor provoca o desprendimento de mais gases ou vapores combustíveis. Isso desenvolve uma transformação ou reação em cadeia. O fogo pode se propagar de 3 formas: pelo contato da chama em outros combustíveis, por meio de deslocamento de partículas incandescentes e pela ação do calor. O calor é uma forma de energia produzida pela combustão ou originada do atrito dos corpos. Ele se propaga por 3 processos de transmissão. Primeiro, temos a condução,
que é a forma pela qual se transmite o calor por meio do próprio material, de molécula a molécula ou de corpo a corpo. Depois temos a convecção, que é quando o calor se transmite por meio de uma massa de ar aquecida que se desloca do local em chamas. Isso leva para outros lugares quantidade de calor suficiente para que os materiais combustíveis ali existentes atinjam seu ponto de combustão, originando assim outro foco de fogo. Por fim, a irradiação, que é quando o calor é transmitido por ondas por meio do espaço sem utilizar qualquer meio material. Os incêndios são classificados de acordo com as características dos seus combustíveis. Somente identificando a natureza do material que está queimando, pode-se descobrir o melhor método para uma extinção rápida e segura. Por isso existem 4 classes de incêndio. Classe A caracteriza-se por fogo em materiais sólidos, queima em superfície e profundidade, deixa resíduos, brasas e cinzas após a queima. É extinto principalmente pelo método de resfriamento e às vezes por abafamento através de jato pulverizado. Classe B caracteriza-se por fogo em combustíveis líquidos e inflamáveis, queima em superfície, não deixa resíduos após a queima. É extinto pelo método abafamento. Classe C caracteriza-se por fogo em materiais ou equipamentos energizados. O primeiro passo para combater um incêndio de classe C é desligar o quadro de força, pois assim ele se tornará um incêndio de classe A ou B. A extinção só pode ser realizada com um agente extintor não condutor de eletricidade, nunca com extintores de água ou espuma. E classe D caracteriza-se por fogo em metais como alumínio, antimônio e magnésio. É difícil de ser apagado, é extinto pelo método de abafamento. Nunca utilizar extintores de água ou espuma. É sempre bom lembrar que para extinguir o fogo é necessário retirar um dos elementos que geram a reação em cadeia. Assim, a extinção pode ser por retirada do material, por abafamento, por resfriamento e extinção química. Vamos comentar cada um dos métodos de extinção. O isolamento, ou extinção por retirada do material combustível, consiste em 2 técnicas. Retirada do material que está queimando e retirada do material que está próximo ao fogo. O abafamento, ou extinção por retirada do comburente, consiste na diminuição ou no impedimento do contato do oxigênio com o combustível. O resfriamento, ou extinção por retirada do calor, é a diminuição da temperatura e eliminação do calor até que o combustível não gere mais gases ou vapores e se apague. A extinção química ocorre quando interrompemos a reação em cadeia. O combustível, sob a ação do calor, gera gases ou vapores que, ao se combinarem com o oxigênio, formam uma mistura inflamável. Quando é lançado determinado agente extintor ao fogo, suas moléculas se dissociam pela ação do calor e combinam com a mistura inflamável, formando outra não inflamável. Agentes extintores são substâncias químicas, sólidas, líquidas ou gasosas, utilizadas na extinção de um incêndio. E vamos conhecer agentes extintores mais conhecidos. Água pressurizada é o agente extintor indicado para incêndios da classe A. Age no resfriamento ou abafamento. Pode ser aplicada na forma de jato compacto, chuveiro e neblina. Para os 2 primeiros casos, a ação é por resfriamento. Já na última, a ação é de resfriamento e abafamento. Nunca deve ser usada em incêndio das classes C e D. O jato direto também deve ser evitado na classe B. Gás carbônico ou CO2. É o agente extintor indicado para incêndio da classe C por não ser condutor de eletricidade. Age por abafamento. Pode também ser utilizado nas classes A somente em seu início e na classe B em ambientes fechados. Pó químico. É o agente extintor indicado para incêndios da classe B. Age por abafamento, podendo ser também utilizado nas classes A e C, sendo que nesta última pode danificar o equipamento. Espuma. É o agente extintor indicado para incêndios das classes A e B. Age por abafamento e em seguida por resfriamento. Por ter água na sua composição, não deve ser utilizado em incêndio da classe C, pois conduz corrente elétrica. Pó ABC ou fosfato de monoamônico. É o agente extintor indicado para incêndios das classes A, B e C. Age por abafamento. Além de todos esses citados,
podem ser considerados como agentes extintores a terra, a areia, o cal e o talco. Os extintores de incêndio se destinam ao combate imediato e rápido de pequenos focos de incêndio. Não deve ser considerado como substituto aos sistemas de extinção mais complexos, mas sim como equipamentos adicionais. Existem os extintores sobre rodas, denominadas carretas. Elas são extintores de grande volume que, para facilitar o seu manejo e deslocamento, são montados sobre rodas. Aqui há algumas recomendações para a instalação de extintores. Instalar um extintor em local visível e sinalizado. O extintor não deve ser instalado em escadas, portas e rotas de fuga. Os locais onde estão instalados os extintores não devem ser obstruídos. O extintor deve ser instalado na parede ou colocado em suportes de piso. O lacre não pode estar rompido. O manômetro dos extintores de água pressurizada e pó químico seco devem indicar a carga. Estamos chegando ao fim, meus amigos, por isso vamos agora apresentar algumas medidas de prevenção para o combate a incêndio. Vamos lá! Respeitar as proibições de fumar no ambiente de trabalho é uma delas. Depois, não acender fósforos e isqueiros, nem ligar aparelhos celulares em locais sinalizados. Manter também o local de trabalho em ordem e limpo. Evitar o acúmulo de lixo em locais não apropriados. Colocar os materiais de limpeza em recipientes próprios e identificados. Manter desobstruídas as áreas de escape e não deixar, mesmo que provisoriamente, materiais nas escadas e nos corredores. Não deixar os equipamentos elétricos ligados após a sua utilização. Não improvisar também instalações elétricas, nem efetuar consertos em tomadas e interruptores sem que esteja familiarizado. Não sobrecarregar as instalações elétricas com a utilização do plug-T, pois oferece riscos de curtos-circuitos e outros. Verificar antes da saída do trabalho se não há nenhum equipamento elétrico ligado. Observar as normas de segurança ao manipular produtos inflamáveis ou explosivos. Manter os materiais inflamáveis em locais resguardados e à prova de fogo. Ao utilizar materiais inflamáveis, use-os em quantidades mínimas, armazenando-os sempre na posição vertical e na embalagem original. Não utilizar chama ou aparelho de solda perto de materiais inflamáveis. E tem mais, viu? Em caso de incêndio, é recomendado manter a calma, evitar pânico, correrias e gritarias. Acionar o corpo de bombeiros no número de telefone 193. Usar extintores ou os meios disponíveis para apagar o fogo. Acionar o botão de alarme mais próximo ou telefonar para o ramal de emergência, quando não conseguir apagar o fogo. Fechar as portas e janelas, confinando o local do incidente. Isolar os materiais combustíveis e proteger os equipamentos, desligando o quadro de luz ou equipamento da tomada. Comunicar o fato à chefia da área envolvida ou ao responsável do prédio. Armar as mangueiras para extinção do fogo, se for o caso. Em caso de muita fumaça no ambiente, usar um lenço como máscara, se possível molhado, cobrindo o nariz e a boca. Para se proteger do calor irradiado pelo fogo, sempre que possível, manter molhados as roupas, cabelos, sapatos ou botas. Em caso de confinamento pelo fogo, ou seja, incêndio, em lugar fechado, é recomendado sair dos lugares onde haja muita fumaça, manter-se agachado, bem próximo ao chão, onde o calor é menor e ainda existe oxigênio. No caso de ter que atravessar uma barreira de fogo, molhar todo o corpo, roupas e sapatos, encharcar uma cortina e enrolar-se nela, molhar um lenço e amarrá-lo junto à boca e ao nariz e atravessar o mais rápido possível. Em caso de abandono de local, recomenda-se nunca utilizar elevadores, seja qual for a emergência. Ao abandonar um compartimento, fechar a porta atrás de si, sem trancar, e não voltar ao local. Andar em vez de correr. Facilitar a operação dos membros da equipe de emergência para o abandono, seguindo à risca as suas orientações. Ajudar outras pessoas com dificuldades para sair, principalmente pessoas com deficiência, mulheres grávidas e etc. Levar os visitantes junto com você. Sair da frente de grupos em pânico quando não puder controlá-los. Ufa, não é fácil, não é mesmo? Mas todo cuidado, gente, é pouco quando o assunto é eletricidade. Por isso, nos locais de trabalho, as medidas de controle adotadas
devem estar integradas às demais iniciativas da empresa. As empresas estão obrigadas a manter esquemas atualizados das instalações elétricas dos seus estabelecimentos e também as especificações do sistema de aterramento e demais equipamentos e dispositivos de proteção. Em todos os serviços executados em instalações elétricas, devem ser previstas e adotadas medidas de proteção coletiva e aplicáveis. Mas nos trabalhos em instalações elétricas, muitas vezes as medidas de proteção coletiva são tecnicamente inviáveis ou insuficientes para controlar os riscos. Nesses casos, a norma estabelece que devem ser adotados equipamentos de proteção individual específicos e adequados às atividades desenvolvidas. Enfim, prevenir é sempre o melhor remédio. A gente se vê por aí, um grande abraço. Tchau!